Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula dos cursos Construir. Na videoaula de hoje, nós estudaremos as categorias, as famílias e os tipos, e também como eles se relacionam com os elementos que estudamos na videoaula anterior. Então, os objetivos desta videoaula são entender o conceito de categorias, famílias e tipos e como se organiza no Revit. Vamos também introduzir o conceito de parametrização, que é fundamental para o processo de trabalho BIM. Você também entenderá o que são parâmetros de tipo e parâmetros de instância, e estudaremos também os 3 tipos de famílias existentes no Revit e também as diferentes formas de inserir as famílias no projeto. Para iniciar, vamos então entender o conceito de categorias, famílias e tipos e como eles se comportam no Revit. Para isso, temos que relembrar um pouquinho o conceito de elemento que estudamos na videoaula anterior. Então, enquanto no AutoCAD e outros programas similares nós representamos a construção com linhas, círculos e outras entidades geométricas, no processo de trabalho BIM, em programas que utilizamos para esse processo de trabalho, como o Revit e também o ArchiCAD, nós trabalhamos com objetos que contêm informações do edifício. Inclusive, essas informações representam o I ali do BIM. Então, essas informações elas são organizadas em elementos, que por sua vez é qualquer objeto que vai contribuir para a formação de um todo. E relembrando, os elementos, quando adicionados a um projeto, são classificados como categorias, famílias e tipos. E existem 3 tipos de elementos. Os elementos do modelo, que representam a geometria real 3D. São os objetos construtivos do projeto. Vocês devem se lembrar que na videoaula anterior nós falamos que os elementos do modelo dividem-se em hospedeiros e componentes. E veremos daqui a pouquinho melhor a diferença aí entre hospedeiros e componentes quando estudarmos os 3 tipos de famílias. O próximo tipo de elementos são os elementos de dados, que definem o contexto do projeto, como os eixos, os níveis e os planos de referências. Vimos também, inclusive na videoaula anterior, a diferença entre o plano de referência e as linhas de detalhes. E, por último, temos elementos específicos da vista, que ajudam a descrever ou documentar aí o projeto, como, por exemplo, as linhas de detalhes, as cotas, os textos. Então, o que os elementos têm a ver com as categorias, com as famílias e com os tipos? Já dissemos, quando os elementos são inseridos no modelo, no projeto, eles são classificados como categorias, que são grupos de elementos para modelar ou documentar um projeto da construção. Por exemplo, paredes, vigas, telhados. Já as famílias, só para você entender, elas são para o Revit, o que os blocos são para o AutoCAD. É claro que é uma comparação muito simplista, porque as famílias possuem propriedades, elas não são simplesmente linhas ou círculos representando a construção. Elas são classes de elementos em uma categoria, reúnem objetos do mesmo tipo, com um conjunto comum de propriedades. Nós veremos daqui a pouquinho que essas propriedades são os parâmetros, que é a base, na verdade, a parametrização é a base aí do Revit e de outros programas também do processo BIM. Então, uma família, ela também tem o uso idêntico e tem uma representação gráfica similar. Como assim? São os tipos. O que seria esse uso idêntico? É que cada família pode apresentar vários tipos, e esses tipos têm uso idêntico e representação gráfica similar. Podem variar, por exemplo, nas dimensões. Então, digamos assim, nós temos uma família de mesa circular, e dentro desta família nós temos 3 tipos. Uma mesa com 90 centímetros de diâmetro, uma outra com 1,50 e uma outra com 2 metros. Mas essas 3 mesas, embora possuam dimensões diferentes para o tampo, elas também possuem as mesmas propriedades, são voltadas para o mesmo uso e também são representadas graficamente de maneira semelhante. Mas vamos direto agora para o Revit para entendermos melhor o conceito de categorias, famílias e tipos? Então, vamos lá, vou abrir aqui o nosso
modelinho aqui de projeto, olha, arquivos de amostra. Vou trabalhar mais uma vez aqui com o nosso modelo avançado, tá ok? Então, aqui eu já vou pedir para você entrar aqui, olha, em plantas de piso, vamos pegar aqui a parte de layout, tá ok? Então, aproxime aqui, olha, perto de uma dessas mesas, não aqui do grupo, tá? Das mesas que estão agrupadas, mas numa destas mesas aqui. Então, quando você aproxima, veja que aparece ali mobiliário, depois fala ali sobre o nome desta mesa e depois o diâmetro. Então, o que que isso significa? Significa que o mobiliário é a categoria, tá ok? Aquele nome ali é a família, table, tá ok? E o diâmetro indica o tipo. Para você entender melhor, vamos lá, olha. Vou selecionar aqui esta mesa. Então, veja aqui na paleta propriedades, que aqui apareceu, olha, mobiliário. Isso significa que mobiliário é a categoria. Esta daqui é a família, olha, o nome da família, tá ok? E aqui embaixo é o tipo. Então, cada categoria pode ter várias famílias e cada família pode ter diversos tipos. Se você clicar aqui do lado, veja, cada linha cinza representa uma família na categoria mobiliário. Então, aqui nós temos uma família de cadeira, mas ela tem apenas um tipo. Aqui nós temos também um sofá, que tem apenas um tipo. Já este móvel, veja, ele possui 3 tipos aqui diferentes. E esta mesa, a mesma coisa. Então, veja, temos 3 tipos para uma mesma família. Então, por exemplo, eu quero trocar aqui esta família. Vou trocar pela mesma família, mas um outro tipo. Em vez de diâmetro aqui de 915 milímetros, eu quero aumentar para 1.525 milímetros, ou 1,5 m mais ou menos, tá ok? Então, quando eu troco, veja só o que acontece. Então, muda inclusive aqui no 3D. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se eu acho que está aqui atrás. Olha a nossa mesa aqui. Deixa eu ocultar aqui este elemento e pronto. Olha aqui a nossa mesa que foi modificada. Também nós podemos fazer o seguinte, nós podemos modificar, substituir uma família por outra da mesma categoria. Então, como ela está na categoria mobiliário, eu consigo modificar para qualquer um desses tipos aqui. Vamos supor que eu queira agora modificar para uma mesinha. Veja, você não clica na parte cinza, você clica aqui na parte de baixo. E aqui está a nossa mesinha. Veja aqui no 3D. Deixa eu fechar essa vista e vamos ver aqui no 3D. A mesma coisa aqui, olha. Quero voltar para uma mesa de 91. Vamos agora entender um pouquinho sobre o conceito de parametrização, que é a base do trabalho do Revit, a parametrização que garante a produtividade. Então, lá no site da Autodesk, nós encontramos o seguinte conceito. A modelagem paramétrica refere-se à relação entre todos os elementos em um projeto que permite a coordenação e o gerenciamento de alterações que o Revit oferece. Essas relações são criadas tanto automaticamente pelo software quanto por você enquanto trabalha. Esta capacidade oferece a coordenação fundamental e os benefícios de produtividade do Revit. Então, altere qualquer coisa a qualquer momento e em qualquer lugar do projeto. E o Revit coordena aquela alteração através de todo o projeto. Exatamente aí está todo o coração do Revit, da modelagem visando o sistema BIM. Vamos ver então como isso funciona na prática? Eu vou então agora abrir aqui a amostra de projeto de arquitetura, que você também pode vir aqui no Rzão, posiciona o mouse em abrir, arquivos de amostra, é exatamente este arquivo aqui, tá ok? Olha, é o modelo de projeto básico com o telhado vermelho. Vou clicar aqui em abrir e você já vai entender a relação da parametrização aqui no Revit. Então, vou abrir aqui a planta de piso no nível 1 e vamos pegar aqui exatamente esse trecho. Então, veja que aqui, quando eu seleciono, nós temos uma porta com 2 folhas, tá ok? E ela tem aqui 1,73 metros ou 1.730 milímetros. Quando eu mudar para uma folha, aqui para uma porta de uma folha,
O Revit, que é um programa paramétrico, de modelagem paramétrica, já vai fazer a relação entre a parede e a porta e vai aumentar aqui a parede, ajustando a porta exatamente no vão desejado. Então, vamos lá, olha, vou clicar aqui agora e vamos mudar aqui, olha, para essa família de apenas uma folha. Veja, automaticamente, isto é parametrização. É aqui que você ganha muita produtividade. Vamos ver também no corte. Não muda apenas aqui estas paredes. Então, nós temos este corte aqui, que basta você clicar 2 vezes aqui na pontinha e estamos aqui no corte. Então, nós estamos no nível 1. Veja aqui, se você selecionar esta folha aqui, esta porta, veja que aqui na paleta propriedades está indicando nível 2. Então, na verdade, é esta porta aqui de baixo. Veja como atualizou. Agora, se nós voltarmos para aquela porta, outra porta de 2 folhas, veja só. Mais uma vez, automaticamente, olha, o Revit já modificou. Vamos voltar para a planta, olha, Ctrl Tab. Aqui estamos na planta e de novo. Olha, uma maravilha, não é? E se você estiver com a modelagem perfeita, com tudo relacionado, até no quantitativo, essa alteração que você fez aqui com um clique, automaticamente o Revit modifica. Tá ok? Então, modifica nas tabelas, modifica nos cortes. O que você muda no corte, muda na planta, muda na elevação, muda em todo o projeto. Isto é a parametrização. Agora que já entendemos que a parametrização é a relação entre os elementos do projeto que permitem o gerenciamento e a coordenação das alterações que o Revit oferece, vamos estudar o que são os parâmetros de tipo e os parâmetros de instância. Bem, tipo você já sabe que é a variação dos objetos dentro de uma família. Mas e a instância? O que seria a instância? Vamos ver aqui para entender melhor no projeto aqui avançado, ok? Então, vamos voltar aqui para estas mesas. Então, aqui nós temos vários tipos de uma mesma família, que é da família circular aqui, de mesa circular, ok? Mas cada uma destas cópias aqui é uma instância. Então, você terá parâmetros de tipo que você vai modificar e ele alterará todos os tipos. Mas se você alterar um parâmetro de instância, só vai alterar uma cópia, aquela que estiver selecionada. Como assim? Olha, bem simples. Vou selecionar apenas aqui uma dessas cópias, um desses tipos, tá ok? Então, veja aqui. Nós temos aqui, olha, propriedades de tipo, que se você clicar, vai aparecer esse quadro aqui. Então, você pode alterar aqui propriedades de tipo e alterará todas as cópias. Então, por exemplo, aqui está dizendo que tem 4 cadeiras. Se eu modificar aqui, olha, para 3, veja o que acontece. Todos os modelos aqui, olha, inclusive os tipos que estavam dentro dos grupos. Então, agora eu vou pegar um outro, ó, em vez dessa daqui, eu vou pegar essa, selecionei, e veja mais uma vez aqui, olha, propriedades de tipo, ou então eu posso entrar aqui também, olha, editar tipo. Então, cliquei, vai aparecer este quadro aqui, propriedades de tipo. Vou alterar, então, mais uma vez agora, olha, para 4 cadeiras, aplicar e ok. E, novamente, todas as cópias estão com 4 cadeiras, ok. E agora, o que são as propriedades, os parâmetros de instância? Veja só, seleciono mais uma vez e agora eu vou marcar aqui, olha, propriedades. Quando eu clicar, veja que ali a paleta propriedades, olha, ela some. Então, as propriedades de instância, que se refere apenas a esta cópia aqui, a esta instância, elas ficam aqui, olha, nesse quadro propriedades. Vamos agora, então, selecionar aqui, olha, uma instância, ou seja, uma cópia desta família aqui de janelas. Então, nós temos aqui várias janelas iguais, tá ok? Então, várias instâncias do mesmo tipo, da mesma família. Então, vou selecionar uma e veja, tem 915 por 1220 milímetros. Então, quando eu selecionar qualquer uma destas cópias aqui, ó, vou selecionar este exemplar. Se eu entrar aqui em editar tipo,
qualquer modificação que eu fizer aqui em qualquer parâmetro, em qualquer propriedade, aqui o que vai acontecer? Será aplicada automaticamente em todas as cópias. Então, por exemplo, aqui eu tenho a altura de 1220, se eu mudar aqui para 1500, todas essas janelas ficarão com a altura de 1500. Eu não vou alterar aqui para não mexer no projeto original, mas apenas para você saber, modificação que você faz dentro aqui da janela propriedades e tipo, altera todas as cópias do tipo, tá ok? Da família. Agora, o que você fizer nesse quadro aqui, propriedades, vai ser aí uma alteração, uma propriedade de instância, ou seja, apenas do elemento, do exemplar selecionado. Vamos aqui para o 3D, que vai ficar mais fácil de você entender. Deixa eu rodar aqui um pouquinho. Então, nós temos aqui as janelas. Veja, são várias janelas iguais, tá ok? Vou alterar uma só para mostrar aqui, mas não faça isso aí no seu projeto, tá ok? Editar tipo. Geralmente, quando nós queremos modificar uma família, primeiro nós fazemos uma cópia, nós duplicamos, mas daqui a pouquinho eu mostro para vocês, tá ok? Agora eu só quero mostrar aqui. Então, em vez de 1220, eu quero deixar aqui 1500, ok? Lembrando que esse projeto aqui está em milímetros. Então, veja, se eu colocar aplicar e aqui, ok? Viu que todas as janelas modificaram? Vou voltar aqui, e não apenas esta, vou voltar aqui mais uma vez. E era 1222, 1220, né? Vou voltar aqui, olha, 1220, aplicar e ok. Voltamos. Agora, esta instância apenas que está selecionada, nós podemos modificar aqui nesse quadro de propriedades. E agora, nós temos uma propriedade de instância que é a altura do peitoril. O que é a altura do peitoril? É a altura entre o piso até a parte de baixo aqui da janela. Então, todos estão com 915 milímetros. Quero deixar somente dessa daqui com 1.200. 1.200 milímetros, aplicar. Veja, eu alterei apenas esta instância aqui, esta cópia, este exemplar. Vou fazer o mesmo agora somente com esta daqui. Selecionei, vou modificar aqui o peitoril. Agora, eu vou colocar 700, tá ok? E aplicar. Veja o que houve. Então, deu para entender bem o que são as propriedades de tipo e as propriedades de instância? Então, aqui nós temos o quê? Para esse exemplar aqui, qual seria a propriedade de instância? A altura do peitoril, tá ok? Temos outros aqui também, por exemplo, o nível, mas aqui o peitoril seria um exemplo de propriedade, de um parâmetro de instância, porque altera apenas o elemento selecionado. Agora, quais seriam as propriedades de tipo? Vamos selecionar, vem aqui em editar tipo, nós temos aqui as propriedades de tipo, são aqui a altura, a largura e os demais itens aqui do quadro, tá ok? E para finalizar esta videoaula, vamos estudar os 3 tipos de famílias existentes no Revit, que são as famílias do sistema, as famílias carregáveis e também as famílias modeladas no local. As famílias do sistema são aquelas que já vêm instaladas junto com o programa e que não podem ser apagadas. Por exemplo, aqui nós temos uma parede. Então, quando eu seleciono esta parede aqui, veja aqui na paleta propriedades, clico em editar tipo, aqui já aparece que é uma família do sistema, que é uma parede básica. Então, se você clicar aqui, você tem 3 tipos de paredes que vêm instalados com programas, que é a parede básica, a parede cortina e a parede empilhada. A partir dos tipos existentes, você pode criar outros tipos, mas você não pode apagar a família. Você pode apagar os tipos não utilizados. Também aqui no 3D, veja só o que acontece. Você seleciona o telhado, tá ok? Olha, eu venho aqui telhado básico, editar tipo. Também já aparece, o Revit já indica que é uma família do sistema, que é um telhado básico, tá ok? Temos também a família aqui do sistema vidraça inclinada, que faz parte também da categoria telhado. Aqui no navegador do projeto, quando você clica aqui em famílias, nós temos várias categorias.
Então, se você vier, por exemplo, aqui em paredes, na categoria paredes, veja que nós temos as famílias de parede básica, parede cortina e parede empilhada. Então, se eu selecionar aqui, veja que nós temos vários tipos de parede básica. Você consegue apagar o tipo não utilizado no seu projeto, mas você não pode apagar a família da parede. Então, podemos dizer assim que uma família do sistema, ela não vive fora do projeto. Você não consegue criar um arquivo separado de uma família do sistema e depois carregar no projeto. Por quê? Porque ela já vem instalada junto com o programa e não vive fora do projeto. O segundo tipo de família existente no Revit são as famílias carregáveis, também conhecidas como componentes. Então, diferentemente da família de sistema, que já vem instalada junto com o Revit, uma família carregável está em um arquivo separado com extensão .rfa. Então, um arquivo de projeto, como esse daqui, por exemplo, tem a extensão .rvt. E a família carregável, que é um componente, tem a extensão .rfa. Por exemplo, aqui nós temos várias famílias carregáveis. Geralmente são as portas, as janelas, também toda a parte do mobiliário. Se eu selecionar esta cadeira aqui, olha, selecionei a cadeira, veja que aparece aqui para você editar família, ou seja, se clicarmos nesse botão, nós iremos até o arquivo onde está esta cadeira e poderemos editar, ou seja, um arquivo externo, e ele pode ser carregado em outros projetos. Por exemplo, deixa eu digitar aqui, olha. Tá ok? Vou digitar WT e nós temos aqui os dois projetos, o da residência, que é o projeto simples, e temos também aqui aquele projeto mais avançado, que você já conhece também, tá ok? Então, digamos que eu queira carregar esta família aqui de mobiliário, esta família de mesa, nesse outro projeto. Então, são dois arquivos independentes. Então, eu seleciono aqui, olha, esta mesa, selecionei esta mesa e clico aqui em editar família, tá ok? Veja que abriu aqui um arquivo separado e tem a extensão .rfa. Se eu clicar aqui, carregar no projeto, eu posso escolher em qual projeto carregar. Qualquer projeto que estiver aberto, eu consigo carregar esta família. E também posso carregar no projeto e fechar, ou seja, carrego no projeto e fecho este arquivo. Então, vou escolher aqui, olha, carregar no projeto e fechar. Então, veja que o Revit me mostrou aqui estas duas opções. Eu posso carregar em qualquer projeto que estiver aberto. Como nós temos dois arquivos abertos, eu teria estas duas opções. Então, eu vou selecionar aqui para carregar no modelo básico, ok? Lá no projeto da residência. E vou dar aqui OK. Tudo bem? Deseja salvar? Não, não alterei nada, então não vou salvar. E veja que o Revit já abriu aqui o arquivo e habilita, olha, habilitou para que eu pudesse carregar aquela família aqui. Então, basta eu selecionar a posição e veja, aqui está a nossa mesa. E eu posso colocar quantas cópias eu desejar aqui no projeto. Vou dar um ESC para encerrar. E vamos ver aqui no 3D como ficou. Veja aqui, todas as nossas mesas. E se você clicar em família aqui do lado e vier aqui em mobiliário, você encontrará a família aqui, olha. Inclusive com os 3 tipos que existem lá no outro projeto, tá ok? Então, esta é uma forma de você carregar uma família aqui no projeto do Revit. Imagine agora que você precisasse utilizar uma parede desse projeto avançado aqui no projeto básico. Como você faria, sendo que parede é uma família do sistema e ela não existe em um arquivo separado? Por exemplo, nós vimos que aqui a mesa, bastaria eu selecionar a mesa e depois editar a família e carregar em qualquer arquivo aberto, qualquer projeto no qual eu estivesse trabalhando. Agora, uma parede é diferente. Veja só, quando eu seleciono a parede, aqui não vem a opção para eu editar a família, porque ela não existe em um arquivo separado. Aqui entra o famoso Ctrl+C
Ctrl V, normal, como em qualquer programa do Word, como AutoCAD, qualquer local, o Ctrl C, Ctrl C, Ctrl C, Ctrl V funciona. Então, vamos lá, aperta a tecla Ctrl, agora clica na tecla C, copiamos aí para a área de transferência, agora eu venho para este outro arquivo, aperto Ctrl novamente e a tecla V, e veja, aparece aqui esse recadinho no Revit, dizendo que os tipos a seguir já existem, são diferentes, e que os tipos do projeto para o qual está colando serão utilizados, ok? Basta clicar em OK, e nós temos aqui a parede que você pode colocar onde você desejar. Por exemplo, olha, vou dar um clique aqui, e veja que apareceu a parede aqui. Porém, veja que veio com a porta junto. Por quê? Porque aqui é que entra aquela ideia de hospedeiro e componente. Você deve estar se lembrando que quando nós estudamos os elementos do modelo, nós tínhamos os hospedeiros, que são aqueles elementos que são construídos na obra. Por exemplo, como as paredes, como os pisos, como as lajes. E nós temos também os componentes, que são os produtos manufaturados que são trazidos para a obra depois que a obra já está construída. Por exemplo, as portas, o mobiliário, as janelas. Então, aqui no caso, uma porta é um componente, que é uma família carregável, e a parede é o hospedeiro, ou seja, o hospedeiro recebe o componente. Então, se você quiser inserir uma porta em qualquer programa, em qualquer arquivo do Revit, se você não tiver uma parede já desenhada, você não consegue inserir. Por quê? Porque a porta precisa de uma parede para ser inserida. Então, inclusive, se você selecionar, olha, se você clicar aqui nesta porta, por exemplo, selecionei. Além de você poder editar a família, você ainda pode selecionar o novo hospedeiro. Então, por exemplo, vou clicar aqui, deixa eu fechar aqui esse arquivo e vamos, ó, não vou salvar, vou abrir esse daqui para ficar mais fácil. Então, vou selecionar a porta e veja que pergunta, selecionar novo hospedeiro? Sim, vamos selecionar um novo. Então, eu posso mudar a porta de local, olha só, posso clicar aqui em qualquer local, tá ok? Agora, vamos ver como carregar uma família que já existe aqui dentro deste arquivo, tá ok? Então, nós temos várias famílias aqui que já existem. Olha só, temos colunas, nós temos aqui, vamos ver aqui o mobiliário, tá ok? Temos vários mobiliários aqui e eu quero carregar aqui no projeto, ok? Quero inserir. Então, é fácil. Aqui na aba arquitetura, você tem aqui, olha, componente, tá ok? E se você clicar do lado, você pode inserir o componente ou modelar no local. Esse daqui é o terceiro tipo de família que já veremos daqui a pouquinho. Então, vamos lá, olha, inserir um componente. E veja que aqui tem a opção de carregar uma família que ainda não está carregada aqui nesse projeto, ou então modelar no local. No caso, eu quero uma família que já existe aqui no projeto, que já está carregada. Então, eu vou clicar e quero, por exemplo, este móvel aqui e esse tipo, tá ok? De 1525 por 762. Basta clicar e veja aqui o móvel, olha. Eu consigo ir carregando a família que já estiver carregada aqui no projeto. Então, vamos pegar um outro aqui, olha. Vou pegar agora esta cadeira, tá ok? Lembrando, o que está em cinza é o nome da família. Você tem que clicar o que está embaixo, que é o tipo. Então, agora eu quero uma mesa, olha, vou carregar a mesa aqui, tá ok? Então, é muito simples você inserir aqui no seu arquivo qualquer família que já esteja carregada. Mas e agora? E se eu quero uma outra família? Vamos supor, eu quero colocar, eu sei que não é um projeto residencial, mas vamos supor que eu queira colocar uma cama aqui. Como que eu faria? E se ela não existe aqui no projeto, se eu não tenho nenhuma cama aqui? Então, você vem aqui em arquitetura, clica aqui em componente, agora carregar família. Então, você terá que procurar aí no seu computador onde estão as suas famílias. No meu caso, elas estão aqui dentro da pasta famílias. Eu venho até dormitório e vou pegar aqui esta cama e vou carregar no projeto, ok? Então, ela está na versão 2015, carregou aqui para o 2017 agora, veja lá. Cama casal, agora eu clico onde eu quiser. Tá ok? Então, você pode inserir
uma família que já está carregada no projeto ou então carregar uma família externa. Agora é o seguinte, se você quiser modelar, se você precisa de um mobiliário especial e não existe nenhuma família, como que você faria? Você tem a opção de modelar no local, olha, componente, modelar no local. Então, o que que seria esse modelar no local? Ele vai criar um componente que ele é único ao projeto. E pode ver que, inclusive, ali o próprio Revit já fala que o componente somente existe no contexto do projeto atual e não pode ser carregado em outros projetos. Então, por exemplo, se você quisesse fazer ali aquela mesa diferente, naquele formato totalmente diferente nesse projeto, para uma coluna redonda que existe nesse projeto aqui. Então, você abriria e modelaria no local. Lembrando que ficaria como se fosse uma família assim do sistema, ele só existe aqui nesse projeto. Você não poderá salvar em um arquivo independente para depois carregar em outro projeto. Só poderia fazer com o Ctrl+C e o Ctrl+V. Depois, nós temos lá no capítulo, se não me engano, no capítulo 8, nós ensinaremos vocês a criarem um mobiliário especial de marcenaria. Então, você entenderá melhor esse tipo de família para modelar no local, tá ok? Então, espero que vocês tenham compreendido aí a relação entre elementos, categorias, tipos, famílias. E se tiver qualquer dúvida, você já sabe que você pode postar lá no nosso grupo no Facebook, tá ok? Que é o grupo dos cursos Construir e que você está vendo o link aí embaixo. Aguardo vocês, então, na próxima videoaula. Até mais!